Conselhos aos professores, pais e estudantes. Capítulo 47. Diversões mundanas. Se alguma coisa existe em nosso mundo que deva inspirar entusiasmo, é a cruz do Calvário. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque o não conhece a Ele. 1 João 3:1. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Cristo tem de ser aceito, crido e exaltado. Este deve ser o tema de conversação, a preciosidade de Cristo. Reuniões de diversão. Enquanto tem havido tanto receio de excitação e entusiasmo no serviço de Deus, manifesto tem sido o entusiasmo em outro sentido que para muitos parece harmonizar-se totalmente com seu gosto natural. Refiro-me às reuniões de diversão que tem havido entre o nosso povo. Essas ocasiões têm ocupado muito do tempo e da atenção do povo que professa ser servo de Cristo. Têm, porém, essas reuniões contribuído para a glória de seu nome? Foi Jesus convidado a presidir sobre elas? As reuniões sociais se podem tornar do mais alto proveito e instrução quando os que se reúnem têm a arder-lhes no coração o amor de Deus, quando se reúnem para trocar ideias quanto à palavra de Deus ou para considerar métodos para o desenvolvimento de sua obra e fazer bem a seus semelhantes. Quando nada se diz ou faz para ofender o Espírito de Deus, mas o mesmo é considerado como hóspede bem-vindo, então Deus é honrado, e os que se reúnem serão refrigerados e fortalecidos. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei serão para mim particular tesouro. Malaquias 3:16 e 17. Tem havido, porém, uma espécie de reuniões sociais inteiramente diversas em seu caráter, reuniões de diversão que têm sido um opróbrio às nossas instituições e à Igreja. Essas reuniões estimulam ao orgulho do vestuário, o orgulho da aparência, à satisfação do próprio eu, ao riso e frivolidade. Satanás é recebido como hóspede de honra e toma posse dos que promovem essas reuniões. A visão de um desses grupos me foi apresentada, grupo em que se achavam reunidas pessoas que professam crer na verdade. Uma delas achava-se a um instrumento de música e cantavam canções tais que faziam chorar os anjos da guarda. Havia ruidosa alegria, havia riso vulgar, abundância de entusiasmo e uma espécie de inspiração. Mas a alegria era daquela espécie que unicamente Satanás é capaz de produzir. É um entusiasmo e uma absorção de que os que amam a Deus se envergonharão. Preparam os que deles participam para pensamentos e ações profanos. Tenho motivos para pensar que alguns dos que tomaram parte naquela cena se arrependeram sinceramente do vergonhoso ato. Muitas reuniões dessa espécie me foram mostradas. Tenho visto a alegria, a exibição de vestidos, o adorno pessoal. Todos querem ser considerados inteligentes e entregam-se à hilaridade, aos tolos gracejos, à lisonja vulgar e ao riso tumultuoso. Cintilam os olhos, as faces se incendeiam e a consciência adormece. Comendo, bebendo e alegrando-se, fazem eles o que podem para se esquecer de Deus. A cena de prazer é seu paraíso, e o céu contempla, vendo e ouvindo tudo. O teor da conversação revela o que se encontra no coração. A palestra comum, vulgar, as palavras de lisonja, o tolo humorismo visando suscitar o riso, são as mercadorias de Satanás e todos quantos condescendem com essa conversa estão comerciando com seus artigos. Sobre os que ouvem tais coisas, causam-se impressões semelhantes às que produziram em Herodes a dança da filha de Herodias. Todos esses atos são registrados nos livros do céu. E no último e grande dia, eles aparecerão diante dos culpados em seu verdadeiro aspecto.
Então todos reconhecerão neles as sedutoras e ilusórias operações do diabo, a fim de os levar para a estrada larga e a porta espaçosa que conduz à perdição. Satanás tem estado a multiplicar seus ardis e professos cristãos de caráter e experiência religiosa superficiais são por ele empregados como engodo. Esta classe está sempre pronta para as reuniões sociais ou de esporte e sua influência atrai a outros. Rapazes e moças que têm procurado ser cristãos bíblicos são persuadidos a unir-se ao grupo, arrastados para o círculo. Não consultam com oração a norma divina, para saber o que Cristo disse quanto ao fruto que deve ser produzido pela árvore cristã. Não discernem que esses entretenimentos são, na verdade, banquetes de Satanás, preparados com o intuito de impedir almas de aceitarem o convite para as bodas do Cordeiro e de receberem o vestido branco do caráter, a justiça de Cristo. Ficam confundidos quanto ao que é direito fazerem como cristãos. Não querem que os julguem diferentes e naturalmente se inclinam a seguir o exemplo dos outros. Caem, assim, sob a influência dos que nunca tiveram o divino toque no coração ou na mente. A reta atitude do cristão. O eterno Deus traçou a linha de distinção entre os santos e os pecadores, os convertidos e os inconversos. As duas classes não se misturam imperceptivelmente como as cores do arco-íris. São tão distintas como o meio-dia e a meia-noite. Os que buscam a justiça de Cristo demorar-se-ão sobre os temas da grande salvação. A Bíblia é o celeiro que lhes fornece à alma o alimento nutritivo. Meditam sobre a encarnação de Cristo, contemplam o grande sacrifício feito para salvá-los da perdição, para trazer o perdão, a paz e a justiça eterna. A alma arde com esses grandes e elevados temas. A santidade e a verdade, a graça e a justiça ocupam os pensamentos. Morre o eu e Cristo vive em seus servos. Na contemplação de sua palavra, arde-lhes o coração, como aconteceu com um dos 2 discípulos enquanto iam para Emaús, e Cristo caminhava com eles, expondo-lhes as Escrituras a ele referentes. Quão poucos compreendem que Jesus invisível está-lhes caminhando ao lado. Como muitos se sentiriam envergonhados ao ouvir-lhe a voz a falar-lhes e saber que ele ouvira todas as suas tolices, sua vulgar conversação. E quantos corações arderiam com santa alegria, se tão somente soubessem que o Salvador lhes estava ao lado e que a santa atmosfera de sua presença os estava circundando, e eles se estavam nutrindo do pão da vida. Como agradaria ao Salvador ouvir seus seguidores falando nas preciosas lições com que os instrui e saber que eles se deleitam nas coisas santas. Quando a verdade habita no coração, não há lugar para a crítica dos servos de Deus ou para procurar defeitos na mensagem que ele envia. Aquilo que está no coração fluirá dos lábios. Não pode ser reprimido. As coisas que o Senhor preparou para os que o amam serão tema de conversação. O amor de Cristo está na alma como uma fonte de água, saltando para a vida eterna, enviando correntes vivas que levarão vida e alegria onde quer que manarem. Os cristãos têm à sua disposição muitas fontes de felicidade e podem dizer com infalível exatidão que prazeres são lícitos e corretos. Podem fruir recreações de molde a não prejudicarem a mente nem aviltarem a alma, as que não hão de decepcionar, deixando após si uma triste influência a destruir o respeito próprio ou entravar o caminho da utilidade.